Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Desde que Adão cometeu o pecado, o mundo mergulhou no reino das trevas. Deixou de ser reino de Deus para ser reino do diabo. E o mundo cresceu, desenvolveu, a humanidade se multiplicou. Hoje somos 7 bilhões e meio de pessoas, de seres humanos. E eu disse ontem, repito hoje, a maioria desses 7 bilhões e meio estão perdidas, estão nas trevas, estão entrevadas, estão desorientadas, estão destruídas. São pessoas que não têm sossego, não têm paz, não têm certeza de nada, vivem com medo, ansiosas, depressivas, preocupadas, vivem um pedacinho do inferno nesse mundo. Outro dia nós colocamos o testemunho de uma senhora que disse: eu tinha tudo, o mundo estava aos meus pés. Eu tinha dinheiro, eu tinha uma família maravilhosa, meu marido era excelente, filhos, eu tinha tudo do bom e do melhor, mas eu não tinha vida. Eu enchia a cara, eu bebia, eu fumava, eu fazia tudo que não servia, eu ficava bêbada, completamente bêbada diante dos meus filhos. Por quê? Porque eu tinha um vazio desgraçado dentro de mim, um vazio infernal. É isso. O dinheiro não pode cobrir, não pode suprir a necessidade que a pessoa tem dentro de si. Ela tem, quando tem um vazio, ela não sabe o que fazer. Ela bebe, usa droga, faz isso, faz aquilo, se diverte, mas tem um momento que ela vai deitar, coloca a cabeça no travesseiro e ela pensa, e ela medita, e ela raciocina, e ela chega à conclusão: minha vida tem sido um pedacinho do inferno. Dinheiro não compra a saúde, não compra a felicidade. O dinheiro ajuda, por exemplo, a pessoa a ter conforto material. Às vezes ajuda a amenizar a dor, mas o dinheiro não supre todas as necessidades. Então, esse mundo que vive em busca de riquezas, de dinheiro, de glória, esse mundo que vive em busca de conforto material, vive num verdadeiro inferno. Por quê? Porque o diabo reina neste mundo. Essa é a realidade. E o Senhor Jesus só reina, ele só reina dentro daqueles que se submetem a ele. Ele só, por exemplo, eu vou falar de mim. O diabo reinava dentro de mim. Eu andava nas trevas. Eu estava perdido. Mas quando eu ouvi a voz de Deus, a palavra de Deus, então eu recebi aquela palavra, eu me entreguei àquela palavra, eu mergulhei naquela palavra, e a palavra veio e encheu-me de vida nova.
E é isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que acontece quando nós nos submetemos à palavra. Não apenas aceitamos a palavra. Todo mundo aceita a palavra, todo mundo gosta da palavra, todo mundo aceita Jesus, mas pouquíssimos se submetem ao Senhor Jesus. Pouquíssimos obedecem à palavra de Deus. Então, quando a pessoa começa a obedecer à palavra de Deus, o reino de Deus chegou até ela. Jesus passa a reinar dentro da pessoa, porque o rei fala e o súdito, o servo, a serva, obedece. Então, nós fomos tirados deste mundo vil por conta de o Espírito do Senhor Jesus ter entrado dentro de nós. Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer, só quando o demônio sai de dentro da gente é que Deus pode reinar dentro de nós. E se é chegado o reino de Deus até nós, é porque vivíamos no reino das trevas, no reino do diabo. Então, amiga e amigo, você que está me assistindo nesse momento, pense na sua vida, pense nela. Sua vida tem sido um inferno. Não é porque você tem azar, não é porque você é o seu karma, a sua cruz, ou uma provação, não é nada disso, não. Sabe o que é? É que você ainda está vivendo no reino das trevas, no reino do diabo. E porque você vive no reino do diabo, você sofre as consequências desse reino. É ou não é? Então, essa é a situação. Se você vive no reino das trevas, você não pode esperar felicidade. Você não pode esperar coisa boa. Essa é a realidade. Se você, então, vivendo no reino das trevas, ouve a palavra de Deus e diz assim: ó Senhor, eis minha vida aqui, eu quero me entregar, eu quero obedecer, eu quero me submeter à disciplina do reino de Deus, eu quero me disciplinar, eu quero me submeter à ordem do reino de Deus. Então, quando a pessoa começa a se disciplinar, a viver no reino de Deus, o reino da paz, o reino da harmonia, o reino do amor, o reino da consideração, o reino do perdão. Quando a pessoa começa a viver dessa forma, aí sim ela está inserida no reino de Deus, porque o Rei Jesus, através do seu Santo Espírito, habita ali e fala viver uma nova vida. Essa é a realidade. Quer você creia ou não, quer você goste ou não, esse é um fato. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas, no reino do diabo. Então você não pode chegar... É claro, muitas pessoas que vivem no reino das trevas, no reino do diabo, culpam a Deus pelas suas mazelas, pelas suas desgraças. E Deus não tem nada com isso. Ele simplesmente fez o que tinha que fazer e nos dá a chance de viver uma vida nova. Mas a gente tem que se submeter à sua palavra. A gente tem que obedecer à sua palavra. Ainda outro dia, alguém me perguntou: bispo, o que é o sacrifício? O que é o sacrifício? O sacrifício da fogueira santa que tem na Igreja Universal é semelhante ao sacrifício que Jesus fez no Calvário? Olha, preste atenção, o sacrifício que Jesus fez no Calvário não tem comparação com nada nesse mundo. Mas não é porque ele fez o sacrifício por nós que automaticamente nós vamos viver as benesses do sacrifício dele. De jeito nenhum. Ele disse: olha, quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, eu fiz o sacrifício por vocês, mas vocês terão que fazer o sacrifício para me seguir. Vocês terão que fazer o sacrifício para carregarem a sua própria cruz. Se vocês não fizerem isso, vocês vão se perder. Tem até um conto, né, uma parábola. Diz que tinha um homem que almejava encontrar a felicidade, a cidade da felicidade. Ele ouvira falar que há uma cidade que é a felicidade, é a Nova Jerusalém. Então, ele queria, porque queria encontrar essa cidade. Aí um anjo apareceu para ele e disse: olha, você quer chegar à cidade da felicidade? Ele disse: quero. Então, preste atenção. Você vai pegar essa cruz e vai carregá-la todos os dias. Você vai arrastar essa cruz enorme, é pesada, mas ela vai lhe dar o direito de você chegar até a cidade da felicidade. E você tem que seguir sempre na mesma direção. Você não pode olhar para um lado nem para o outro. Você não pode desviar nem para um lado nem para o outro. Você tem que ir numa linha reta, que é a linha da justiça. Faça isso e você vai seguir sempre nessa direção, e apontou para ele, para que ele andasse e chegasse lá. Aí aquele homem pegou a cruz e foi arrastando aquela cruz. Ele tinha muita sede de chegar à cidade da felicidade. Depois de algum tempo, quando ele estava muito cansado, quando ele estava com seus ombros já feridos, porque quando feria um ombro, ele colocava no outro, trocava a cruz de ombro. Ele estava com os 2 ombros feridos. Foi então que o diabo apareceu para ele e disse assim: "Ô rapaz, o que você está fazendo com essa cruz pesada?" Aí ele falou: "Olha, eu estou indo para chegar à cidade da felicidade." E aí então o diabo falou: "Mas você precisa levar essa cruz?" O anjo falou que eu tenho que levar essa cruz. Aí o diabo falou: "Olha, eu vou dar uma ideia para você. Você corta essa cruz, corta os braços pela metade, corta os pés pela metade, a cruz vai ficar leve, não vai deixar de ser cruz, vai ficar leve, você vai poder colocá-la debaixo dos braços e andar mais rápido." Aí aquele homem que queria chegar na cidade da felicidade, ele achou uma boa ideia, ia facilitar a vida dele. E ele então colocou em prática. Cortou o pé da cruz, cortou os braços da cruz, fez a cruz bem menor e colocou-a debaixo dos braços e foi andando. Aí o que aconteceu? Ao longe, faltando alguns quilômetros para chegar na cidade, ele viu uma luz enorme emanando de um lugar. E ele disse: aquela deve ser a cidade que eu estou procurando, a cidade da felicidade. E então ele se animou, foi andando mais rápido, e mais rápido, e mais rápido, e mais rápido, e mais rápido. Quando ele estava se aproximando da cidade, ele deparou com um enorme precipício, um grande precipício. Ele chegou na orla do precipício, olhou para um lado, olhou para outro e não viu nenhuma ponte. Então, naquela mesma hora,
o mesmo anjo lhe apareceu e disse: rapaz, cadê a cruz que eu te dei? Olha, a cruz está aqui. Não, eu não te dei essa cruz. Eu te dei uma cruz maior. O que você fez com a cruz? Não, eu cortei para ficar menor. Pois é, se você mantivesse aquela cruz, a cruz que eu te dei, você poderia colocá-la nesse precipício e iria fazer uma ponte. E você iria atravessar por aquela cruz e chegar na cidade. Mas você cortou a sua cruz, eu não posso fazer nada. Então, aquele sujeito nadou e acabou morrendo na praia. Ficou na ilusão. Então, o sacrifício é isso. Todo dia nós temos que negar os nossos pensamentos maus, negar o nosso coração, o nosso sentimento. Nós temos que sacrificar os nossos desejos, a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, muitas pessoas começam bem na fé e não terminam bem. Por quê? Porque querem facilidades, não querem sacrificar. Ora, Deus nos tirou do império das trevas, Porém, para que nós possamos manter-nos nessa fé, para que nós possamos manter nossa salvação, nós temos que manter o ritmo da cruz, da caminhada da cruz, para que a gente possa finalmente chegar até onde está o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aí está um ensinamento precioso para as pessoas que têm juízo. E quem tem juízo, obedece. Quem não tem, sofre as consequências. Graças a Deus. Senhor Jesus, Tu és a minha adoração. A minha vida está todinha em Tuas mãos. Por isso eu digo nesse canto que eu Te adoro tanto e que Tu és para mim a luz do meu viver. Pois Tu me tiraste de um profundo abismo, onde por minha culpa eu fui cair. Então clamei por Teu poder, ó Jesus Cristo. Gritei, Senhor Jesus, livra-me disto. Arranca-me do abismo em que eu caí. E então notei que só depois de eu ter me arrependido, aí então foi que eu fui socorrido pelas misericórdias do Senhor Jesus, e me trouxeste, Senhor, das trevas para a luz. Senhor Jesus, Tu és a minha adoração. A minha vida está todinha em Tuas mãos. Por isso eu digo nesse canto que eu Te adoro tanto e que Tu és para mim a luz do meu viver. Pois Tu me tiraste de um profundo
fui cair. Então clamei por teu poder, ó Jesus Cristo. Gritei, Senhor Jesus, livra-me disto, arranca-me do abismo em que eu caí. E então notei que só depois de eu ter me arrependido, aí então foi que eu fui socorrido pelas misericórdias do Senhor Jesus, e me trouxeste, Senhor, das trevas para a luz. Agora nós vamos ouvir testemunhos, assistir testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, radicalmente transformadas, literalmente transformadas por conta do recebimento do Espírito Santo. Vamos ouvi-las. Seu nome? Patrícia. Seu? Eduardo. Quem vai falar? Eu. Como é que você era, como era a sua vida, o que aconteceu depois que o altar foi restaurado e como vocês estão hoje? Então, bispo, nós chegamos aqui com a vida totalmente destruída, uma vida vazia, cheia de brigas, onde na nossa casa era um verdadeiro inferno, né? Era briga todos os dias entre eu e minha esposa, um relacionamento péssimo com as minhas filhas, sem perspectiva nenhuma, um homem totalmente derrotado, já entrando em processo de depressão, onde eu não conseguia fazer nada, só queria ficar dormindo e não conseguia dormir, e não queria ver ninguém, falar com ninguém, uma vida totalmente destruída, pastor, bispo. Um casamento que tinha traição, não tinha confiança, ele só brigava em casa com as crianças, não tinha paciência comigo, não tinha paciência com as crianças. E uma vida totalmente sem perspectiva, derrotada. Eu só pensava em separação, não tinha nem mais perspectiva de ter um casamento feliz. O que aconteceu depois que você restaurou o altar, manifestou sua fé, e como está a sua vida hoje? Bispo, eu costumo dizer que eu sou fruto da fogueira santa. A fogueira santa transformou a nossa vida em todas as áreas. Desde a primeira fogueira santa que nós fizemos na igreja, aproximadamente 3 anos atrás, tudo mudou, tudo foi restaurado, degrau após degrau, dia após dia, e desde que nós nos imbuímos do Espírito, e a nossa história começou a mudar, não só na área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Como é que é o senhor hoje? Como marido, como pai? Bispo, estou totalmente restaurado. Eu sou um novo homem. Hoje, graças a Deus, a nossa casa é um pedacinho do céu, onde havia brigas, hoje não tem mais. O relacionamento com as nossas filhas hoje totalmente restaurado. Nossa filha, que a gente tinha muito problema, era uma filha muito rebelde, tudo. Hoje ela é da FJU. Enfim, pastor bispo, mudou tudo. E assim, só destacando que quando nós chegamos aqui foi no mês de setembro, e logo depois veio a fogueira santa, e nós tínhamos, eu tinha maus olhos, eu não acreditava na fogueira santa, eu vi o testemunho, eu achava que era comprado, era mentira, e eu falava para ele, vamos fazer, a gente tinha aquela desconfiança, e a gente também não tinha dinheiro para poder sacrificar. Aí a gente ficava assim, vamos sacrificar o quê? Aí via as pessoas falando de carros, aí a gente falava assim, não, isso não existe, é impossível. Aí eu tinha algumas peças de ouro, ele tinha alguns relógios que nós íamos vender para pagar as contas, que nós tínhamos dívida com o banco, muita dívida, que inclusive nessa época foi tão difícil que quem fazia as compras da minha casa eram meus tios, porque a vida financeira estava destruída. E nós botamos no altar tudo que nós tínhamos, que foram aquelas peças de ouro e alguns relógios.
E de lá para cá a gente é sacrifício após sacrifício. Só, assim, a gente quer dar mais porque a gente só recebe mais. E o altar é isso, a gente quer dar mais porque a gente recebe muito mais. Nem multiplica, a gente nem sabe dizer. Hoje a gente mora num melhor bairro da nossa cidade, mora num apartamento maravilhoso. E fora isso, que é o mais importante, a gente tem o Espírito Santo, temos paz. A nossa filha, que por ele ter ser um pouco agressiva, era uma criança revoltada. Hoje é uma menina assim, da igreja, e é só paz. Mudou tudo. Mudou tudo, bispo. As conquistas todas que nós tivemos, mas o mais importante foi que minha esposa destacou, é o Espírito Santo. Isso aí a gente não troca por nada. Todos esses bens materiais que aparecem aí não chegam nem perto disso. Eu troco tudo isso pelo Espírito Santo. Deus abençoe. Com Deus, parabéns. A Fogueira Santa de Israel é a maior campanha de fé para a transformação da história da sua vida. Uma campanha baseada na Palavra de Deus. No mês de dezembro, vamos juntos ao Monte Carmelo, um lugar de decisão. Foi nesse monte que Elias desafiou os profetas de Baal, dizendo: então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto. E vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nos dias de hoje, não será diferente. Deus irá descer e transformará a sua história, começando pela maior conquista, o Espírito Santo. O maior tesouro que eu conquistei, que eu tenho hoje, é o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. É momento de decisão. É vida por vida. Fogueira Santa de Israel. O desafio da fé no Monte Carmelo. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Elias no Carmelo, os profetas de Baal desafiou. Sacrifício no altar ofereceu, com fogo do Espírito Deus lhe respondeu. Somente o revoltado sacrificará, porque ele não aceita se curvar. Uma atitude é o que Deus quer, um sacrifício pela fé. Somente assim Deus responderá, o sobrenatural acontecerá. O Deus de Elias não morreu, ele vai cumprir o que prometeu. Vida por vida, tudo ou nada. Assim Elias foi para o altar. Vida por vida, no Monte Carmelo, o Espírito Santo vai fazer. Toque crê, fonte de vida. Somente o revoltado sacrificará, porque ele não aceita se curvar. Uma atitude é o que Deus quer, um sacrifício pela fé. Somente assim Deus responderá, o sobrenatural acontecerá. O Deus de Elias não morreu, ele vai cumprir o que prometeu. Vida por vida, tudo ou nada. Assim
nome é Alana Vaz e o meu sofrimento ele começou logo na infância. Eu vim de uma família desestruturada, que eu não tive pai, e a minha mãe casou com um homem e esse homem começou a abusar de mim sexualmente dos meus 5 anos até os meus 12 anos de idade. Então, assim, eu cresci uma criança revoltada, eu cresci uma criança triste, amargurada. Eu tinha que levantar para ir para a escola, para o colégio. E antes de ir para o colégio, eu tinha que me sujeitar naquela situação horrível, né? E era muito triste, porque eu era uma criança. E eu esperava ser protegida. E eu não era. Então eu cresci assim, muito revoltada com isso. Foi aonde eu comecei, aos 9 anos, me envolver com os vícios. Comecei a fumar, comecei a ingerir bebida alcoólica. Com 15 anos de idade, eu era garota de programa já fazia programas em troca de drogas, era traficante também. O bairro onde eu morava, eu era uma das maiores traficantes de lá. Aos 15 anos, eu dominava toda a região. E assim, era uma vida muito triste. Eu não tinha perspectiva de vida. Eu não tinha esperança com nada. Eu passei a fazer assaltos também. Eu andava armada com um revólver na cintura. E eu acabei me envolvendo num relacionamento abusivo. E nesse relacionamento eu sofri muito. Foram muitos anos. E eu, por conta dessa vida, eu só esperava a morte mesmo. Foi quando um dia, após receber uma ameaça de morte, que a pessoa disse que naquela semana eu morreria. E eu entrei em desespero, porque eu já tinha uma filha e eu não tinha nada. Eu tinha acabado de sair do relacionamento abusivo, onde eu fui para uma casa que eu aluguei sem dinheiro. Eu não tinha o que comer com a minha filha. Eu me recordo que tinha uma vizinha que ela morava com a avó dela e ela esperava a avó dela ir dormir. E ela pegava os restos de comida que eles tinham feito a refeição deles e levava para mim, mas a minha filha. Foi quando eu liguei a TV e estava passando a programação da igreja. E tinha uma mulher dando um testemunho de vida parecido com o meu. E eu lembro que no dia seguinte eu fui tão bem recebida. Eu lembro que eu cheguei e falei com o pastor. Eu falei que eu queria falar com o pastor. E o pastor me atendeu e eu falei para ele, pastor, eu só tenho um pedido. Eu vi lá que muitas pessoas fazem tantos pedidos. Eu só tenho um pedido. Eu só quero ser uma mulher de Deus. Uma mulher digna. Porque eu nunca fui não tinha sido, não sabia o que era ser uma mulher digna, nunca tinha sido respeitada, nunca tinha sido valorizada. E ali eu vi a minha oportunidade, então eu passei aí na igreja todos os dias. Eu lembro que eu morava tão longe, e eu morava tão longe, eu pegava a minha filha, a gente ia de a pé, andava quilômetros para poder ir na igreja todos os dias. E eu comecei a buscar. E teve um dia, numa quarta-feira, que eu falei, meu Deus, eu quero me entregar para o Senhor. E o Senhor tem que fazer alguma coisa na minha vida. O Senhor tem que mudar a minha vida, meu Deus. E eu me lembro que naquele dia, eu tinha uma experiência foi tão glorioso, foi tão maravilhoso, porque era como se tivesse só eu e Deus ali naquele momento. Eu falei tudo, eu contei para Ele tudo o que eu tinha passado, tudo o que tinha acontecido na minha vida. E naquele dia eu senti um gozo na minha alma, foi algo tão maravilhoso, foi algo tão perfeito que eu
Eu sei que ele não olhou para mim como a assassina, como a prostituta, como a drogada, como a traficante. Não. Como uma mulher cheia de complexo por ter sido abusada. Não. Ele olhou para mim como uma filha. E a partir desse dia, minha vida começou a transformar. Porque ele colocou dentro de mim, eu senti um amor tão grande, mas tão grande, que eu passei até amor pelas pessoas. Eu que só odiava o mundo, eu passei até amor. E desde então, desde o dia que eu recebi o Espírito Santo, esse tem sido o meu objetivo, é ajudar o próximo, é ganhar almas. E hoje a minha vida é transformada, hoje eu tenho paz dentro de mim, hoje eu amo a minha família, que eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe, hoje eu amo a minha mãe, eu perdoei. Hoje eu tenho paz, eu sou feliz, eu tenho uma casa, meu lar é de paz. Eu tenho uma filha, eu faço tudo pela minha filha, faço tudo para ela estar nos caminhos de Deus, para ela poder não viver o que eu vivi. E hoje eu sou assim, eu sou uma pessoa muito feliz por conta do Espírito Santo. O Salmo 91 afirma que forças do mal atuam nos pensamentos durante o dia e a noite. Para alguns, o cair da noite é um verdadeiro terror, insônia, medo, sonambulismo. E para outros, o dia é um pesadelo. Pensamentos obsessivos, adúlteros, síndrome do pânico, desejo de matar e morrer. Nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, vamos combater as setas que voam de dia e de noite, crendo nessa promessa do Salmo 91. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Traga uma peça de roupa branca sua e de seu familiar. Sessão do descarrego, sexta-feira, 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Meu nome é Rogério Brise, tenho 46 anos. Toda a minha família, né, eles têm um histórico de festeiros, de vícios, bebidas, né, vem de uma religião, né, eles acreditam, né, em santos, eles acreditam, né, nas imagens, né, e eu nunca consegui acreditar nisso aí, porque eu não achava possível que eu tinha que acender uma vela para um santo, se eu tinha que carregar um santo, quando eu estava precisando de ajuda. E isso aí trouxe para mim um ateísmo. Eu acabei não acreditando, eu não acreditava que Deus existia. Porque eu não via Deus na minha família, eu não via Deus nos meus pais, inclusive eles se separaram. Eu não conseguia ver Deus, porque no meio de tantos vícios, jogos, né, pornografias, prostituições, cobiçando a mulher do próximo, eu não conseguia ver Deus naquela situação. Conheci a maconha, e logo conheci a cocaína, e em curto espaço de tempo eu conheci o crack. Aos 22 anos, eu já iniciei na vida, né, usando o crack. Eu era rodeado de amigos, eu era rodeado de mulheres. Quando eu tinha carro, tinha dinheiro, eu achava que aquilo ali me tornava um Deus, porque todas as pessoas se aproximavam de mim, ficavam ali. Desde novo, né, eu tinha já feito curso de Senai, já tinha minha profissão, eu era uma pessoa inteligente aos olhos humanos, tinha, né, facilidade, né, de desenvolver os trabalhos, porém a droga foi me consumindo a tal ponto que eu passava a noite acordado usando droga e o dia dormindo. Não tinha forças, entendeu, para fazer nada de bom, porque eu já acordava na parte da tarde já querendo usar drogas. E aí passava a madrugada toda usando droga. A droga tirou tudo. Primeiro a dignidade, o respeito, o valor, entendeu? Toda a minha honestidade, eu era uma pessoa que tinha palavra, que tinha caráter. Eu fui perdendo isso tudo pelas drogas, entendeu? Ao ponto de viver só para a droga. Tudo que eu fazia, tudo que eu trabalhava, tudo que eu pensava, tudo que eu era, eu canalizava tudo para a droga. Tudo que eu fazia e via e sentia e pensava era para a droga. Então o trabalho, eu acabei abandonando o trabalho, né? Eu comecei a fazer só alguns trabalhos por conta.
quando era possível. Às vezes marcava compromisso com os clientes e não aparecia devido à droga, porque eu dava mais valor para a droga do que para o trabalho, para os clientes, para a família. Então isso aí foi me deteriorando por dentro. E eu como se fosse quem depende de remédio. Não vivia sem aquilo. Eu não sabia fazer nada sem o cigarro, sem a bebida e principalmente o crack. Eu lutava com as minhas forças, mas eu não suportava vencer o crack mais do que uma semana. Então eu vivia anestesiado, né? A gente queria fugir da realidade. Até se esforçava para sair. Porque eu lutei com as minhas forças. Então consegui. E não consegui com as minhas forças. E eu era chamado de vagabundo, de maloqueiro, de safado. Todos os nomes de baixo calão eu ouvia, principalmente daqueles que podiam me ajudar, que era a minha família. E eram os que mais pisavam em cima de mim. Então a pessoa fica sem chão, entendeu? Até que um dia eu me vi nessa situação. Eu até era amigado com uma pessoa. E era essa pessoa que mais me jogava para o mundo dos vícios, que mais me humilhava. Em vez de ela estender a mão, ela que me pisava, entendeu? E eu me esforçando para sair daquela situação. Ninguém é viciado porque simplesmente quer, não. Começou numa brincadeira. A pessoa começa a beber numa brincadeira, começa a fumar numa brincadeira, começa a usar cocaína numa brincadeira, começa a fumar maconha numa brincadeira. Ela jamais tem noção da repercussão que isso vai causar na vida dela lá na frente. Tentaram já me matar algumas vezes por causa dos vícios. Eu saía com homens, com mulheres que eu nem conhecia, simplesmente para pegar droga. Entraria num quarto de hotel, ficar ali 1, 2 dias. Quando não encontrava ninguém, ia sozinho. Meu desejo era usar tanta droga. Eu pegava numa boca de fumo, pegava 10, 20 papelotes, ia para um quarto de hotel. Falei, hoje eu não quero sair daqui vivo. O dia amanhecia e eu cansava de usar aquela droga e eu não morria. Eu ia para casa frustrado, revoltado com essa situação. Falei, nem para morrer eu presto. Fui para casa e olhei para o céu e falei, Deus, eu não acredito que o Senhor existe. Mas se o Senhor existe, dá uma prova, mostra para mim a tua existência. Eu não tenho coragem de ir para a igreja, levantar minha mão para o céu e adorar uma pessoa que eu não conheço. Não é inteligente isso. Foi nesse dia que eu fiz um desafio. Falei, se o Senhor de fato existe, tira o desejo, tira a vontade que eu tenho de fazer o que eu faço. Porque aí eu vou ter poder, eu vou poder ir na tua casa, levantar minha mão e adorar quem eu conheço. E aí eu pedi, Deus me leva num lugar onde o Senhor de fato existe, onde de fato adoro um Deus verdadeiro, onde adoro um Deus vivo, não quero em qualquer lugar. Foi quando ele me mostrou a Igreja Universal. E eu cheguei como todo mundo chega. E eu, com tantas informações que a gente tem, né, que o mundo prega, os noticiários informam, a gente chega com o pé atrás, estou sendo sincero. A primeira experiência minha foi a autoridade que o homem de Deus tinha sobre os demônios. Porque eu também não acreditava, assim como eu não acreditava que Deus existia, muito menos que existia o diabo. E lá do altar, o pastor falou, de joelhos, demônio. E o diabo obedeceu. Ali eu vi que tinha realmente um Deus vivo. E eu falei, poxa, encontrei. O que a minha vida inteira eu procurei. Eu procurava algo que eu pudesse crer de fato. Algo consistente, não é algo assim superficial, algo consistente, uma fé verdadeira, uma fé que acontece o que a gente acredita, né? As minhas convicções que eu tinha me levou até onde eu estava. Eu tive que jogar tudo aquilo fora e começar do zero. Comecei a buscar entender quem era Deus. Comecei a buscar na palavra dele o Espírito Santo. Comecei a mudar as minhas atitudes. Comecei a mudar as minhas ações. Comecei a perdoar. A primeira coisa, eu tinha muita mágoa da minha família. Numa quarta-feira, mais ou menos no dia 15, dia 16, né?
de 2013, eu buscando ali a Deus com sinceridade, com o coração aberto. Falei, Deus, nada mais me interessa nesse mundo se eu não tiver a tua presença. Porque eu posso ter ouro, posso ter prata, mas essas coisas não vão me realizar à altura daquilo que eu preciso. Eu preciso de alegria interior, de paz, né? E foi quando eu fui inundado pela presença do Espírito Santo. Quando Ele colocou aquela certeza no meu coração que Ele era comigo. Eu senti todo o meu pecado, o meu passado, apagou. Parece que aquele Rogério nunca viveu. Eu lembro, mas eu não tenho nenhum ressentimento, nenhum sentimento, nada do meu passado me acompanha hoje. A alegria espontânea, entendeu? Tenho a mansidão, eu tenho domínio próprio. Hoje eu não perco mais para o pecado. Hoje ele não me domina mais. Hoje eu tenho domínio sobre ele, entendeu? Hoje eu tenho os frutos, né, que o Espírito Santo ele promete na palavra dele. Então hoje a gente percebe porque a gente conhece quem nós éramos e eu sei hoje que eu tenho sido. Hoje eles me consideram, eles me respeitam, eles me ouvem, entendeu? E Deus me deu uma nova esposa. Eu tive a oportunidade de fazer tudo o que eu pedi para Deus um dia. Falei, Deus, eu queria começar minha vida do zero. E Ele me deu essa oportunidade. Então com essa minha esposa hoje, eu pude namorar, eu pude noivar. E satisfeitos, realizados. A vida profissional está andando, estamos desenvolvendo, estamos fazendo novos projetos. E eu tenho alegria, tenho força, tenho determinação. Eu não consigo levantar da cama sem Ele, deitar sem Ele. Eu não tenho vida sem o Espírito Santo. Ele representa para mim a totalidade. Eu sou capaz de abrir mão de tudo só pela presença dEle. Porque eu sei que se eu tenho tudo, sem Ele eu não tenho nada. E eu tendo Ele, sem tudo, eu tenho tudo. É isso que representa para mim tudo. Meu nome é Jaime José Pereira Filho, eu tenho 43 anos e sou advogado. Eu nunca tive boas notícias, tanto da igreja quanto do bispo. Que o bispo era um charlatão. A gente ouvia isso nas mídias, na televisão, nos jornais. Que as pessoas eram induzidas a dar dinheiro. Ou como falavam na época, na década de 90... que vinham comprar um pedaço no céu, né? Chacotas, a gente tirava sarro das pessoas. Mais um lá que vai dar dinheiro pro bispo. Vamos dizer, na época de faculdade, a igreja era massacrada. Não existia quem fosse da igreja. Todo mundo falava mal. Falava do bispo, falava da igreja, era motivo de chacota, né? Falava assim, falava assim, você quer ganhar dinheiro sem ser advogado? Vai ser pastor. Pastor ganha dinheiro, ele sabe ganhar dinheiro. Eu trabalhava, na época eu trabalhava na faculdade, meus pais eram espíritas, né? Tanto meu pai e minha mãe eram pai de santos, trabalhavam com as entidades, né? De esquerda, diga de passagem. Então isso contribuía mais para a minha aversão quanto à igreja, né? Como advogado à época, se alguém viesse falar para mim que teve algum problema com o bispo ou com a igreja, com certeza eu pegaria o processo dessa pessoa. Só pelo prazer de poder falar que tinha um processo contra a igreja que eu ia ganhar, para poder humilhar a igreja, o bispo. Porque na minha visão à época, o bispo ele usurpava das pessoas, porque eram pessoas ingênuas, pessoas necessitadas, e o pouco que eles tinham, ele fazia questão de tentar tirar delas, com situações de sacrifício. Inclusive quando eu via falar isso à época, aquela fogueira santa, onde já se viu a pessoa dar a vida dela, dar tudo que ela tem naquela fogueira santa. Se alguém viesse reclamar para mim falando que foi enganada para dar o que ela tinha, com certeza eu pegaria um processo deles, só pelo prazer de poder retirar, pegar aquele dinheiro de volta e falar assim, ó, esse daí mas o bispo perdeu. Minha atual esposa, quando eu a conheci, nós começamos a namorar, eu não sabia que ela era da igreja. Quando eu vinha saber que ela era da igreja, eu fiz de tudo para desviar ela da igreja. E nós casamos e durante 2 anos, a nossa convivência tinha tumultos. E ela ia da igreja e eu tentando desviar. E nós tendo problemas de relacionamento, problemas em casa. E eu, aos poucos, eu fui abrindo minha visão. E um dia ela me convenceu a ir na igreja. Passados 2 anos. Porque até então eu não passava meu pé para dentro da igreja. Eu deixava ela na porta e ia embora. Mas quando essa primeira vez que eu fui com a minha esposa, eu fui sem minha carteira, não levei nada, porque eu falei assim, vão pedir dinheiro, vão pedir alguma coisa, se pedir eu não tenho. Minha esposa vai falar assim, você tem alguma coisa? Eu falar, não tenho, deixei a carteira em casa. Mas aí eu comecei a acompanhar a situação da igreja e ver que não era aquilo que me pintava.
Porque vinha uma palavra, vinha uma pregação, vinha uma solução de problema. Eu tenho um filho, que meu filho mais velho, ele tinha um problema no coração. E minha esposa me mostrou, a partir dele, o poder da fé. Porque ela fazia correntes para ele poder melhorar do problema do coração que ele tinha. Porque ele teria que fazer uma cirurgia, porque ele tinha um problema de sopro. E ele foi curado na igreja. Hoje ele tem 19 anos e é perfeito. Depois de ter ido para a igreja, meus olhos abriram. Daí eu percebi o quanto eu fui manipulado pela mídia. Porque eu vi que tudo que era pintado antigamente era tudo falso, era tudo mentira. Porque a partir da hora que eu comecei a participar das reuniões, ver o bispo pregando, ver o que era passado, eu vi que era tudo mentira. Nada daquilo era verdade, porque o foco dele era salvar as pessoas. Ele não tinha foco em dinheiro, não tinha foco em prejudicar ninguém. Quer dizer, eu me perdi nessa situação, perdi anos da minha vida por causa do que era veiculado falsamente pela mídia. E hoje eu sou feliz. Aonde eu estou, eu sou feliz. E me arrependo muito de não ter vindo antes. Pela minha falta de visão, pela minha falta de capacidade de ouvir, inclusive a minha esposa, de entender o que ela queria me passar. Que eu tenho certeza que quando ela me falava, era o Espírito Santo querendo me guiar, e eu não entendia isso. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu estou na igreja, eu tenho o Espírito Santo, eu sou feliz e tento passar isso para outras pessoas. Eu encontrei uma vida completa e tenho certeza que você vindo aqui, você também vai encontrar. O Salmo 91 afirma que forças do mal atuam nos pensamentos durante o dia e a noite. Para alguns, o cair da noite é um verdadeiro terror, insônia, medo, sonambulismo. E para outros, o dia é um pesadelo. Pensamentos obsessivos, adúlteros, síndrome do pânico, desejo de matar e morrer. Nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, vamos combater as setas que voam de dia e de noite, crendo nessa promessa do Salmo 91. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Traga uma peça de roupa branca sua e de seu familiar. Sessão do descarrego, sexta-feira, 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Tu és o nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Filho, o Salvador, o Espírito Santo, o guia daqueles que te abraçam, que te adoram, que fazem da Tua palavra o manual de vida. Ó Pai amado e querido, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus, na direção do Teu Espírito, te pedir por todas essas pessoas que estão participando desta programação, desta oração. Há pessoas que estão sofrendo, há pessoas que estão doentes, há pessoas que estão vivendo seus últimos minutos, talvez, e não tem muito tempo para esperar a resposta Tua. Então eu peço que o Senhor envie um anjo agora, nesse instante,
para vir ao encontro da necessidade dela, para salvar a vida dela, para libertá-la, para fazer notória a tua presença na vida de todos os que te invocam neste momento. Seja qual for o problema, onde quer que a pessoa esteja, numa prisão, num hospital, numa clínica, na rua, em casa, num palácio ou num barraco, não importa, meu Pai, ouvi a oração de todo o teu povo, de todas essas pessoas, porque o Senhor mesmo disse: todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então eu te peço, meu Senhor, venha ao encontro das almas que estão perdidas e dizem: pelo amor de Deus, meu Pai, ajuda-me, eu não aguento mais o sofrimento. Tem compaixão de mim. Aquelas que pedem água, a água viva que o Senhor prometeu, venha ao encontro do teu povo, Espírito Santo, porque o Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso, e não podemos, Senhor, aceitar o fato de falar com o Todo-Poderoso e não receber nenhuma resposta. Não é possível isso, porque o Senhor prometeu: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então nós estamos te invocando em nome do Senhor Jesus, por todo o teu povo, e todo o teu povo que crê, que acredita, que aceita esta oração e que se entrega a ela, receba aquilo que o Senhor tem prometido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Nós temos certeza, absoluta certeza, de que quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida, nunca mais você será a mesma criatura, nunca mais você será complexada, nunca mais você será uma pessoa triste, nunca mais você será uma pessoa inferiorizada, nunca mais você será uma pessoa infeliz. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito da alegria, é o Espírito da vida, é o Espírito da ressurreição. Ele vai ressuscitar você. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.